Alto e bom som, tudo bem? Tá ouvindo? Tudo jóia, querido? Tô te ouvindo sim, super bem. Tudo bom, David? Poxa, estamos pontualmente aqui a 1 minuto para as 8 horas, para as 20 horas. O pessoal já está entrando. Queria agradecer primeiro pela oportunidade da sua agenda nessa noite Imagina. e dizer que é uma honra poder bater esse papo contigo. Queria já dizer para os nossos amigos que estão aqui nos acompanhando, deixar um abraço para todos que vêm aí nas últimas 3 semanas nos ajudando a fazer esse programa acontecer. É sempre uma troca muito rica a gente dedicar, né, essa 1 hora que a live permite para fazer esses encontros virtuais e oportunizar para as pessoas um momento de descontração, de informação, de conhecimento sobre essa questão que a gente hoje trata, que é o sabor dos nossos olhos, algo que é muito importante, especial para nós, que são os oceanos. Com Então, certeza. te agradeço, seja bem-vindo aqui no nosso espaço. E só para contextualizar um pouquinho para o pessoal que está nos ouvindo e nos assistindo, o EcoSurf Talks era um programa que fazíamos presencial, e agora, por conta da quarentena, a gente resolveu fazer essa edição online, e está sendo muito interessante as trocas, as perguntas, as conversas, os feedbacks que a gente está tendo. Então, toda semana a gente está trazendo um convidado diferente, e dessa vez, pô, realmente dessa vez não foi diferente para nós, é uma honra, e queria que você desse boa noite aí para o público. Ô, querido, obrigado aí pelas palavras. Parabéns, né, pela iniciativa. É maravilhoso poder, nesse momento, né, quem puder que está isolado, ter, né, acesso a essas conversas, eu acho que é muito bacana. E é um prazer. Bom, você já é tripulante nosso, já esteve no barco, já conhece bem a nossa caminhada, a nossa história, um pouco, pôde conviver conosco no dia a dia dentro do Veleiro Cat, como é que foi, como é que nós somos e como é que a gente vê o mundo. Eu acho que aí tem muita sincronia e muita sinergia no que a gente faz. E, pô, cara, é um maior prazer poder estar aqui, trocar uma ideia, sabe? E quem sabe sonharmos juntos e pensarmos juntos, enfim, compartilhar experiências juntos. É um super prazer estar aqui com você. E a gente adora você, adora a EcoSurf, adora o que você faz, temos maior respeito e maior carinho, cara. Parabéns, parabéns mesmo. Cara, obrigado. A recíproca é verdadeira. Eu também sempre fui um grande fã, né, de tudo que vocês fazem. Já queria deixar aqui de pronto um abraço para a Formiga, para a Elô, sua mãe, para toda a família Shirma, o capitão, o Vilma, a Érica. Eu sei que eles estão longe, mas eu deixo esse abraço apertado para eles. Pro Ale, que me ajudou aqui com essa pauta. Um beijo pro Ale. E vamos começar, Ale, né, a Ale, nossa Ale, transmissão. Ale é o máximo. Ale é o nosso porta-voz número um, já é membro da família, já faz 6 anos, membro honorário da família, temos o maior carinho, amamos o Ale. E eu vou te dar uma notícia aqui de primeira mão. O barco acabou de zarpar das Malvinas, de Falklands. Eles estavam lá desde dezembro, né, começo de janeiro, e não puderam sair, agora foram liberados. Eles estão a caminho de volta para o Brasil, deve demorar uma semana para eles chegarem aqui. E estão pegando tempo bom por enquanto, mas tiveram que sair de lá porque já estava dando dias com 3, 4 graus de Caraca. temperatura. A média de vento estava batendo, né, de 50, 40 nós, então 80, 100 km por hora de vento estava virando normal. E estavam tendo, né, amanhã começando às 9h30 da manhã e à tarde e à noite chegando às 4h30, 5 horas da tarde. Então já estava acabando os dias. E aí eles pediram uma permissão lá e zarparam de lá ontem e estão no meio do mar, estão na altura ali de Porto Deseado, né, mais para o marzão, e vão ver se conseguem Uhum. ir direto para Itajaí, Santa Catarina, ou se pegar vento nordeste, pegar no meio do caminho vento nordeste, vão tentar parar no Uruguai, mas já estão a caminho lá, a Érica, o capitão, meu pai e o meu irmão. Coisa boa, coisa linda. Então, David, cara, para falar um pouco de você, a gente orientou aqui a nossa pauta com algumas perguntas, né, para dar um contexto da sua vida também. E eu acho que vai ser muito interessante porque a gente vive hoje numa questão de pandemia, que é algo extremamente novo para a humanidade do ponto de vista da sociedade pós-século XXI, Uhum. principalmente. E a gente sabe que as pessoas que vivem no além-mar, que vivem embarcadas, vivem a bordo, elas têm uma disciplina, têm uma dinâmica
e um controle psicológico muito forte. Então, acho que Sim. vai ser muito enriquecedor você trazer um pouco disso, né, para o pessoal que está assistindo, para a gente poder entender as melhores maneiras de lidar com isso. Eu sei que a Formiga está fazendo altos vídeos, altas entrevistas online, Tá. falando de como realmente foi, inclusive, criar os filhos dentro, né, de uma Exato. embarcação, e isso daí tem que ter uma capacidade extraordinária. Mas então, para a gente Tem. começar o nosso trabalho dessa noite, a nossa live, o David, ele nasceu no Brasil, foi criado num veleiro dos 10 aos 16 anos, quando desembarcou na Nova Zelândia, para se profissionalizar em cinema, a nobre arte, que foi despertado, inclusive, a bordo. O cineasta retornou ao país no ano passado, para Nova Zelândia, para participar de um festival latino-americano e espanhol de filme, e participou desse festival com o filme Pequeno Segredo, que foi produzido em parceria com a produção com a Nova Zelândia. Isso. E esse filme tem sido exibido em vários lugares, né, do mundo. Inclusive um filme que já recebeu inúmeras estatuetas e premiações, como Festival Internacional na Rússia. Inclusive foi um filme indicado ao Oscar, né, como o melhor filme internacional representando o Brasil em 2017. Na O verdade, David nós é somos indicados palestrante, pelo Brasil, né? Nós somos indicados pelo Brasil para representar o Brasil no Oscar. Isso. vai representar o Brasil no Oscar. E o David, ele é palestrante, ele é consultor, é um cara que cuida também dos business da família. E aí, David, eu queria que você tenha essa vida ligada ao mar, que você dissesse assim, brevemente, o que significa o mar para você, cara? Cara, o mar significa a vida inteira, né? Significa conexão, significa a forma que eu descobri o mundo, a forma onde eu fui criado, porque com 10 anos nós nos mudamos para dentro do barco e a gente foi viver em cima do mar de forma contínua, né? Antes disso, nos primeiros 10 anos, os 10 anos anteriores, sempre foi muito ligado ao mar, porque foi no ano que eu nasci que os meus pais se apaixonaram pelo mar. E aí nós saímos do centro de Florianópolis, viver dentro de um prédio, de um edifício, para viver numa pequena vila de pescadores na época, que era Santo Antônio de Lisboa, que era no norte da ilha. E era uma vilazinha pequena e tal, e meus pais conseguiram comprar um barraco mesmo de pescador, que era todo de tábua, só que era na frente do mar, né? E então a minha ligação com o mar começou ali. Então, desde a minha infância, com os pescadores ali em Santo Antônio, nosso vizinho era pescador, era aquela comunidade, a gente cresceu com essa ligação, né, com o mar e com a cidade, porque a gente ia todo dia estudar na cidade. E uma vez que a gente, depois com 10 anos de idade, sim, aí foi o tempo todo em cima do mar. Então o mar para mim significa, é onde eu me sinto em casa, né? Se você vai falar entre terra e mar, as pessoas veem assim, quando está no mar é férias, quando está em terra é vida normal. Para mim, eu vi por boa parte da minha vida como a vida no mar como normal e a parte de terra como as férias, né? Então é um pouco ao contrário. Então eu me sinto absolutamente Muito bom. confortável no mar, é onde eu me sinto mais né, no meu habitado, que é aqui em São Paulo, uma cidade dessa. Na verdade, eu tinha até medo, né, de São Paulo. A primeira vez que eu voltei para o Brasil, cara, eu cheguei em São Paulo, eu entrei em pânico, porque era tanta gente, era tanta loucura, o trânsito, a poluição e tal, que eu ficava assim, eu passava no máximo 24 horas, eu saí correndo de São Paulo. E aí, com o tempo, eu fui me acostumando com essa cidade absolutamente maluca mesmo, e depois Não acabei me para. apaixonando por São Paulo. Também é o mundo, muita coisa acontece aqui, uma cidade muito cosmopolita, e várias coisas acontecem ao mesmo tempo. Então, eu acho que o mar é isso, o mar para mim é tudo, na verdade, é a veia. Muita gente não acredita que eu moro, né, as pessoas que me conheceram, principalmente na minha infância, que eu moro numa cidade que é longe do mar. Né? Eu falo assim, não, mas não é tão longe, calma, não é também no meio do país. É, Tem uma exato. hora, 2 horas a gente chega no mar. Claro. David, você embarcou muito jovem, né? Com 10 anos, então a família falou, agora a gente vai mudar radicalmente de habitação, vamos chamar dessa maneira. E aí você ficou por 6 anos seguidos vivendo a bordo no veleiro. O que você acha que ganhou e perdeu enquanto uma criança com um quintal tão grande, né? O seu quintal era o oceano infinito, e ao mesmo tempo tão restrito. Né? Se a gente imaginar que a criança tem a rua, que ela joga bola, que ela brinca de Sim, pique-esconde, enfim. E ao mesmo tempo você tinha o maior quintal do mundo, mas, né, de um tamanho ali que era o tamanho da embarcação. O que você claro. vê de ganhos e perdas nisso como uma criança? Claro, eu só quero dar um beijo aqui para Júlia Lemertz, minha querida atriz que fez o Pequeno Segredo, linda, que acabou de entrar aqui, uma pessoa fenomenal, com um coração gigante.
Cara, o que eu aprendi, o que eu levo para minha vida, são inúmeras lições. A primeira é uma lição que hoje, né, eu tento replicar até para pessoas próximas e tal, que é de esperança, de que tudo passa, que a vida, né, de um olhar positivo, né? Você precisa isso quando você está no mar, que você cresce a bordo do barco. Como criança, eu já comecei a entender isso, entender as coisas que eu levei, entender que o mundo é muito maior do que só você, e a tua visão do mundo ela muda completamente, né? Você tem que entender que eu não vivi numa sociedade, só até os 10 anos, e mesmo assim meus pais já pensavam diferente. Depois eu fui viver em várias sociedades, em mais de 30 diferentes. Então a minha visão de mundo é muito diferente, e isso para mim foi enriquecedor. Eu consegui ter uma adaptabilidade em qualquer lugar. Então você me coloca no meio de qualquer país hoje no mundo, eu consigo me adaptar, consigo criar relações, eu consigo me comunicar com as pessoas. Eu tenho uma facilidade de adaptação muito grande. De você ter uma autoconfiança, obviamente o mar ensina muito isso. Quando você está no timão, com 12, 13 anos, eu já pegava no leme do barco e navegava o barco sozinho de dia, né? E eu estava com a vida da minha família ali. Então tinha muita responsabilidade, te dá muita autoconfiança, né? Quando você é muito jovem, te dá muita autoconfiança de falar com qualquer um em qualquer lugar do mundo, você imagina. Só tinha eu, né? O meu irmão mais velho ficou conosco durante 2, 3 anos, depois foi para os Estados Unidos, fez a faculdade lá, e aí ficou eu e meu irmão mais novo, que tem 2 anos de diferença. Aquele convívio, o meu melhor amigo era ele. E quando a gente desembarcava nos portos, tinha que fazer amizade na hora. A gente tinha um tempo que a gente ia ficar lá, né? Então as relações, a gente sabia que tinha um tempo, por isso que elas tinham que se apressar. A gente tinha que aprender a ter relação rápida com as pessoas, fazer amizade e tal, amizades profundas, mas sabendo que tinha um tempo de inspiração, né? Então, esses são os lados que eu levo, né, como muito positivos de ter crescido dessa forma, de não ter crescido com nenhum tipo de preconceito. Isso é incrível, né? Nem em termos de gênero, nem em termos de raça, nem em termos de tipo de pessoa, homem ou mulher. O barco e esse tipo de viagem que a gente faz, ele abre muito essa mente, né? Então, quando eu comecei a ter mais uma vida na sociedade, olha que foi um país muito avançado, que é a Nova Zelândia, eu via que as pessoas tinham isso lá dentro embutido, né? Obviamente que viajando nos lugares você via isso acontecendo, mas como você estava indo de um lugar para o outro, é muito menor. O lado que eu acho difícil depois é você se acostumar numa sociedade normal. Oh. E as pessoas chamam de sociedade Sim, normal, né? Eu acho que os loucos são as pessoas que estão nessa sociedade normal. Você se adaptar a isso, né? Porque meus pais ensinaram valores muito importantes para nós, mas ao mesmo tempo com uma liberdade muito grande. E aí você vendo os valores das pessoas muito calcados, às vezes em dogmas, sejam eles religiosos, sejam eles por cultura, e dogmas que você olha e fala assim, cara, calma, não é só a sua maneira que é correta, existem outras maneiras de pensar nisso, né? Onde é o limite de cada um. Isso ainda é difícil você se acostumar, e às vezes eu me sinto um alienígena, né, fora da sociedade, falando assim, caramba, eu vim de outro planeta, que as pessoas têm uns pensamentos às vezes tão, né, amarrados em um trilho e tão preocupados com o que os outros caixinha. vão. Caixinhas, e o que aquela pessoa vai pensar de mim, o que aquela outra vai pensar, aonde meus pais nos ensinaram, até porque por muitos anos nós fomos chamados de completamente loucos, principalmente né, família maluca viajando o mundo, de que não, olha, você não precisa se importar tanto com o que as pessoas falam. Você tem que ter o teu sonho, ir com o teu propósito, que você acredita. Eu acho que isso foi uma coisa. A outra coisa é rotina. Eu nunca me acostumo com rotina. Eu não consigo me acostumar com rotinas. Tem um lado negativo nisso, se você me bota um mês vivendo a mesma vida de rotina, ela é muito difícil. E é aí que é interessante agora, vivendo esse momento aqui, que eu estou há mais de 35 dias, minha mãe já está há 40 e poucos dias, né, em isolamento, é que no barco, por mais que a gente às vezes tenha limitação física de um veleiro, você tem, né, aquele, como você falou, o horizonte gigantesco e as coisas mudam, né? Mudam de posição. Você vai lá para fora, o tempo está diferente, o barco está navegando, mesmo ancorado ele rodou, tem barcos vindo. Aqui em São Paulo, tenho um privilégio muito grande de morar numa casa no meio da cidade, com quintal pequenininho, mas aqui muda pouco, né? O prédio está ali, aquela árvore, Uhum. e as coisas não mudam. E eu fui notar isso a primeira vez que eu fui estudar na Nova Zelândia, fui fazer faculdade, e me deparei com essa coisa da rotina diária. No barco a gente tem uma rotina disciplinada, super bacana, principalmente quando a gente está 20, 30 dias no mar. Mas sempre tem essas mudanças do ambiente. E aqui eu vejo o ambiente mudar pouco. Então eu acho que o difícil é sempre essa rotina
de terra, ela é muito mais difícil, né? E é difícil se acostumar. Eu tenho uma dificuldade enorme, e eu acho que por isso, né, eu agradeço ao universo pela vida que eu tenho, dos projetos que eu também busco, que não são fáceis, você sabe bem como é que é, mas Sim. o projeto que a gente faz, de ter essa variedade de projetos e que me levam para vários lugares do mundo, e que eu não tenho essa rotina. E olha que eu tenho um filho de 11 anos, né, crio, meu filho é muito E próximo, e assim, aproveitando, e aproveitando esse gancho que você falou do seu filho, eu acho que você está conseguindo, né, transferir para eles. Eu sei que ele está vivendo muito essa dinâmica que você também viveu. Acho que você quer dividir isso com ele ao máximo que você puder. Eu lembro dele embarcado, eu vi agora no final do ano, vocês foram também, você levou ele para ver gelo de verdade, né? Mais do sim, que neve, vocês foram ver gelo. E você está conseguindo transmitir isso para ele, ele já está tendo essas percepções, né, desse mundo, né, desse cosmo, dessa cosmovisão que você já possui? sim. Sim, eu acho que ele está tendo agora uma dificuldade que eu não tive, porque quando eu embarquei eu fui, e só voltei, né, só virei terráqueo novamente, quando eu já estava com 15 para 16 anos. Ele está tendo, porque quando ele vai numa expedição conosco, por um curto período de tempo, de 2 semanas, quando ele volta para a escola, ele tem aqui, né, ele olha para aquilo, e agora ele está numa escola super bacana, que tem, né, um monte de ferramentas legais para aprender, mas ele sente aquela coisa, poxa, eu estava aprendendo sobre os pinguins no livro, e eu estava com o pinguim semana passada. Né? Ele começa a ter essa dificuldade de foco, porque, né, o mundo dele é vasto, né? As experiências são vastas. E hoje tem uma coisa que está acontecendo bem interessante. Dessa última vez que a gente voltou das Malvinas, de Falklands, ele olhou para mim e ele falou assim, poxa, que sorte que eu tenho de poder fazer isso. Foi a primeira vez, uma consciência muito bacana, com 11 anos de idade, de saber que ele tem muita sorte de ele estar vivendo essas experiências. Eu acho que isso é muito enriquecedor. E que eu quero que ele saiba que ele tem essa sorte, né? Mas ele tem uma alma... Eu, com 11 anos, não tinha metade da alma evoluída que essa geração está vindo, é É, fenomenal. e, Assim, é assim, uma, você, e uma você percepção de percebe mundo. E você percebe que no caso dele, que é essa geração que está vindo, essa reconexão com a natureza, dessa sensibilidade que quando você se permite a viver esse tipo de experiência, vai edificar um ser humano infinitamente melhor. Sim, isso eu acho que esse lado somente ambiental, né, que a gente luta tanto pela consciência, de uma maneira positiva, solar, mostrando que tem problema, mas que tem soluções, eles já vêm com isso embutido. Eu acho isso absolutamente incrível, né? Obviamente que está vindo desde a escola, alguns pais também têm essa preocupação e estão fazendo isso com os filhos, mas para eles já é normal, né? Eles já se questionam sobre os recursos da terra com 11 anos de idade. Isso é lindo de ver, né? E eu acho que tem muito filho ensinando os pais. Eu já vi isso, inclusive quando eu vou fazer apresentações, buscar patrocínios para projetos, e aí o presidente, CEOs, os diretores de marketing, muito deles, até de uma geração anterior à minha, falando, poxa, meu filho está me ensinando isso, ele está me falando isso. Então eu acho que essa geração é uma geração que vem com uma cura para o planeta aí muito bacana, e temos que estimular, Sim. como toda geração nova. Às vezes é difícil, né, os pais escutarem isso, às vezes é difícil mudar os hábitos, e aí eu bato numa que eu escutei esses dias que é incrível, né, que as pessoas sempre falam, é difícil o ser humano mudar o hábito. Olha como em poucas semanas É. o mundo mudou seus hábitos. Todo mundo usando máscara de repente, todo mundo ficando em casa onde realmente as regras, né, valeram a pena. O ser humano pode mudar seus hábitos, sim. Sim. A hora que a água bate, todo mundo muda. E eu acho que essa consciência que essa geração nova já vem embutida. Sim. E, David, voltando um pouco agora para a área do seu trabalho com o cinema. Então, você despertou para o cinema ainda a bordo, né? Sim. E quando você disse, quero ser cineasta, você tem... Porque, assim, você disse, quero ser cineasta, sendo que a maioria das pessoas quer ser ator, né? Querem Sim. ser atores. Então, da onde vem essa ideia de, cara, quero começar a registrar e mostrar o que eu vi do mundo para mais pessoas? É isso que foi o seu input? Eu comecei muito cedo, com 13 anos, eu me apaixonei pelo cinema porque era o único entretenimento que a gente tinha, além de livros, escutar música, em terra, a gente desembarcava e ia para os cinemas
Crescemos ali 3 anos subindo e descendo as ilhas do Caribe, então ilhas francesas, inglesas, americanas, né, de colônias desses países, e tinha um cinema sempre desses países. E eu adorava, apagava as luzes, eu me transportava para dentro da tela, e sou muito ligado à emoção, e falo pra caramba, você tá vendo, você já me conhece, eu falo, conto história, adoro contar histórias. Boas E meu histórias. pai tirava fotos de estilo, minha mãe escrevia. E eu achava legal aquilo, mas eu gostava daquelas imagens em movimentos. E aí, com 13 anos de idade, eu consegui convencer meus pais, eu fui chato pra caramba, de me comprar uma câmera 8mm e comecei a registrar as viagens da família, fazer uns curta-metragens, usando meu irmão como ator, né? Não, nunca tive essa vontade de estar na frente da câmera como ator e hoje até para fazer lives, a entrevista, eu dou com a maior facilidade, mas eu tive ali uns 10 anos da minha vida que eu me escondi. Inclusive, durante as expedições da família, as primeiras, eu me escondia da câmera. Eu saía correndo, eu queria ficar atrás da câmera. Eu não tinha vontade nenhuma de ficar na frente da câmera. Hoje eu já estou mais confortável, mas não para ser ator, não. Só para falar e conversar e transmitir algumas mensagens. Mas o que era legal era isso, era de pegar a câmera e poder contar uma história através de imagem, movimento, som, música. E aquilo, sabe, eu me apaixonei pelo aquilo de uma forma, assim, perdidamente. E as pessoas falavam, a sua vida é uma vida de cinema, a sua vida é uma vida, né? Eu falava assim, quem sabe? Aí eu comecei a, né, relacionar as duas coisas e comecei a filmar as expedições da família. E aí são os últimos 30 anos da minha vida. E aí nisso você, cara, você tem um olhar para documentário de natureza, isso naturalmente já vem, né, da sua essência, por todo o seu repertório que você absorveu, né, do mundo que você pôde viver e explorar, mas você também tem um viés muito forte para a questão do drama, histórias reais, né? Então, Sim. essa parte em que você humaniza a vida e transforma isso em película e coloca em grandes telas para distribuir pelo mundo essas histórias, como que você vê o poder disso, né? E como que é contar esse tipo de história? Cara, eu vou aqui, sabe, corrigir só uma coisa. Eu não acho que eu sou um diretor ou um diretor de fotografia de natureza, porque eu estaria desmerecendo o Christian Dimitrios, que é um grande diretor de fotografia de natureza, o Lawrence Waba, ou Lawrence, fotógrafo como meu querido amigo Luciano Candizani. Esses caras Luciano. são realmente, eu acho, os fotógrafos e diretores de fotografia de natureza e diretores de natureza. Eu sou né, na borda isso, mas eu acho que eu sou muito mais um contador de história da condição humana. Tanto é que se você assistir todos os trabalhos, né, de minha direção, e até que eu acabei fotografando alguns deles, eles são muito ligados à cultura, a como as pessoas vivem. Tem a natureza ali, porque também o bicho, né, a natureza ela é viva, mas eu acho que a interação entre o ser humano e a natureza e o ser humano entre si na sua própria cultura me interessam assim, de uma forma muito maior do que só a natureza. Não estou desmerecendo a natureza, que é fenomenal, mas eu gosto muito da interação do ser humano com a natureza e o ser humano com o ser humano. E eu acho que é por isso que eu fui levado aí para o lado de drama, para o lado de ficção, de contar histórias humanas. Tem uma coisa muito interessante que tem acontecido na minha vida, é que todos os roteiros e todas as histórias que me são oferecidos ou que a gente desenvolve sempre estão ligados a isso. Estão ligados a uma história real, uma inspiração numa história real ou numa inspiração de uma cultura e com algum tipo de propósito. Então, essa veia do documentário veio para a ficção de uma forma natural, porque o documentarista sofre. E ele sofre muito, no bom sentido, tá, gente? Mas ele sofre muito porque ele tem que contar a história que está começando a aparecer na frente dele. Ele não tem controle sobre a história quando ele está filmando. Vai acontecendo e você tem que ir para lá e tem um viés para cá e você vai captando aquilo tudo. E faz parte, é gostoso isso. Só que chega uma hora que você fala assim, putz, eu queria controlar um pouco essa luz mais, ou controlar um pouco aquilo que as pessoas estão falando. E foi aí que essa veia do drama, da ficção, sempre esteve em mim. E eu fui me preparando até o dia que eu falei assim, não, agora eu estou pronto. Agora eu estou pronto para trabalhar com os atores, agora eu estou pronto para contar uma história que é próxima, que eu conheço bem, e que foi a história do Pequeno Segredo. E aí eu me encontrei em um outro formato e que eu gostei muito. Então hoje a minha vida é dividida nos dois. Eu continuo fazendo documentários, tenho 2, 3 documentários em desenvolvimento e tenho 2, 3 grandes longas em ficção também em desenvolvimento. Então é muito bacana, porque eu acho que quando você vai para o documentário, você vai para 100% real. Quando você vai para o drama, você busca aquela realidade,
tentando trazer para o drama, mas com mais controle. E o pessoal poder saber um pouco, o Pequeno Segredo é um filme que retrata um período muito emblemático, muito forte da jornada da família Sherman, que fala a história da Cat, da irmã do Sim. David, que teve uma trajetória extraordinária nesse planeta e ela deve ter deixado lições incríveis de vida. Ó, a Elo chegou aí, um beijo para Elo. E olha só, coincidência ou não, a gente está falando da Cat e a Elo acaba de entrar aqui na nossa live. Então eu queria que você comentasse um pouco de como foi viver, né? Você viveu essa história e depois pôde retratar Sim. essa história, né, com o Pequeno Segredo. Pudesse rapidamente só pincelar um pouco de como foi isso. E foi interessante que eu não fiz um documentário da história da Cat, né? Muita gente fica curiosa, né? Tem muita coisa registrada dela. E a história da Cat, bom, assista Um Pequeno Segredo, está no NetNow. Ali a gente conta, tem um livro também, que é maravilhoso. O livro é escrito pela minha mãe, o filme é dirigido por mim. São duas histórias, né, contadas de dois pontos de vista bem diferentes, mas lindas. E é uma história muito poderosa, porque a Cat foi adotada pelos meus pais, de um casal, ela brasileira e ele era neozelandês, de amigos que nós encontramos por causa do mar e que ela havia contraído HIV por causa de uma transfusão de sangue e ele, obviamente, também, né, era uma época que não se sabia muito dessa condição de saúde. E aí a Cat, quando nasceu com HIV, não existia teste pré-natal sobre HIV na época, e ninguém sabia, até um dia eles descobrirem, através da Cat, né, que a Cat acabou não se desenvolvendo, crescendo, e ficou doente, e o médico decidiu fazer um teste de HIV nela, que era um teste fora do comum, e deu positivo. E a mãe acabou falecendo, eventualmente o pai acabou falecendo, mas antes do pai falecer, ele chegou para a nossa família e falou, olha, a gente conhece muito bem vocês, conhece, que você sabe que vocês vão continuar fazendo essas aventuras, e a gente também, como velejadores, gostaria de ter dado isso para nossa filha. E eu fiz um pacto com a minha esposa antes de morrer, né? O pai biológico da Cat falou, eu gostaria, nós fizemos um pacto de oferecer ela para vocês criarem e mostrarem para ela o mundo. Eu já sou fã número 1 dos meus pais, sempre fui pela criação que eu tive. Ó, arrepia a história. E foi absolutamente lindo que meus pais falaram, claro, e minha mãe já estava completamente apaixonada pela Cat, a menininha. Minha mãe sempre quis ter uma filha menina, ela teve 3 filhos, e era a filha que ela, né, tinha sido brindado pelo universo para ter e criar. E a Cat entrou nas nossas vidas, ela tinha 3 anos de idade, o meu irmão mais novo, eu acho que já estava com 19 anos, 20 anos, mais eu acho até, eu estava com 20 e tantos. Então, do nada, né, minha mãe quando chegou assim, falou assim, vocês agora têm uma irmã, vocês vão ter uma irmã. Eu olhei para a barriga da minha mãe e falei assim, como assim? Ela, não, calma, não é isso. E aí a Cat veio para nossas vidas e foi assim, uma estrela linda nas nossas vidas, muita luta, foi uma luta ali muito grande de família e principalmente da minha mãe, pela sobrevida dela, porque todos os médicos falavam que ela ia, né, viver 6 meses e ela acabou vivendo conosco mais de 10 anos, quase 11 anos dentro da nossa família, antes de vir a falecer, que é nesse mês, no dia 29 desse mês, é o aniversário do falecimento dela, e que ela faleceu um mês antes de completar 14 anos, e por causa de uma pneumonia, então esse momento de Covid também traz uma memória ali de falta de ar, de ver as pessoas com nesse momento, mas a Cat em uma semana veio a falecer e nos deixou para a próxima jornada dela. É claro, um momento muito difícil, as pessoas perguntam qual foi a pior tempestade da sua vida, eu sempre falo o falecimento da Cat, porque nada te prepara para isso. Por mais que as pessoas falem, ela tinha uma doença terminal, você não acredita, né? E que realmente não é terminal, eu acho que terminal todos nós temos a doença terminal, nós vamos um dia, né? Pode ser amanhã, pode ser depois, agora as pessoas estão entendendo mais ainda o que é isso. Mas a Exatamente. Cat nos deixou, e os meus pais sempre pediram para não contar essa história quando ela estava viva, porque não queriam que as pessoas tivessem preconceito. Existia um preconceito muito grande com HIV, e meus pais falaram, não conta essa história, vamos manter o segredo, o nosso pequeno segredo. E por isso que virou o nome do livro e do filme Pequeno Segredo. E aí, depois de 2 anos após o falecimento dela, a gente conversou, eu convenci a minha mãe de escrever o livro, eu queria que ela contasse essa história, porque eu acho que ajuda muita gente que tem nesses momentos, e até apreciarem seus filhos um pouco mais, e as lições da Cat foram muito fortes. Eu falei, eu quero contar o filme, mas não como documentário, e sim como uma ficção de encontros de vida dessas pessoas, e como
um encontro lá na Nova Zelândia, anos antes, transforma a vida de um monte de gente anos Uau. depois. E até hoje, a vida dela foi tão impactante e forte que até hoje estamos falando dela, né, de uma forma muito bacana e com muitas lições. Sim. E fala um pouco então, já ensejando, questão do Oscar, cara. O que foi essa história do Oscar representar ali? Estar no É. red carpet, cara. Bom, a gente não chegou a andar no red carpet, infelizmente, lá em Los Angeles. O que acontece é que todos os países submetem o que eles, né, julgam ser o melhor filme para representar o país. E aí tem toda uma seleção, é uma das categorias mais difíceis, na verdade, do Oscar, porque você tem 60 e pouco, 70 países, acho que agora está chegando a 80 países que submetem filmes, então, para 5 vagas, né? Então é muito, muito difícil. E tem uma outra coisa também que funciona muito dentro do Oscar, que é um lobby. Não é um lobby que você compra, mas um lobby de quem você conhece. Você tem uma ideia, bom, saiu agora os dados, né, não deste último, é o penúltimo Oscar. O filme Roma custou, se não me engano, foram 10 milhões de dólares para ser feito e eles gastaram 30 milhões só na campanha do Oscar. Então, assim, Caraca. é um número gigantesco que você precisa fazer de marketing, das pessoas falarem do seu filme. E esse filme também, agora que ganhou o Parasita, muita gente não sabe, mas tem uma grande bilionária por trás do filme, a produtora. É uma das pessoas mais ricas da Coreia, que estava por trás do filme, que foi uma das produtoras que financiou a campanha do Oscar. Então, assim, o Oscar, fazer um filme bom é o mínimo. Depois disso, você tem que ter todo o investimento. E para mim foi incrível. Mudou a minha vida, porque eu fui para Los Angeles, nós tínhamos 150 mil dólares para investir na campanha, que a gente conseguiu levantar tanto com o dinheiro, né, do Ministério de Relações Exteriores, Ministério da Cultura, e também com investimento privado. E quanto o Almodóvar estava gastando para a mesma vaga 1,5 milhão de euros. Né? Então a gente estava com 150 mil dólares, estava com 1,5 milhão de euros. Você pegava na Variety, né, que são revistas lá de cinema, ou na LA Times, meio anúncio era nosso, você já estava super, né, feliz, super orgulhoso, estava lá for your consideration, virava a página, tinha a página dupla do Almodóvar, né, com o filme dele. Porque, lógico, a Espanha sabe o quanto é forte o cinema, quanto isso promove o país. Então era um pouco dessa, né, entendi o negócio. Claro, você tem que fazer um filme bom, tem que ter uma boa história, tem que ter vários ganchos, mas o marketing é um super de um gancho. E isso é para todos os festivais do mundo. Não pense que Cannes não é assim, ou que Berlim não é assim. Todos os festivais, e como toda premiação, né? Você, network, tem lobby, tem tudo isso faz parte. Ninguém compra ninguém, não, mas é botar, fazer um buzz, fazer barulho sobre aquele filme. Então isso foi um grande aprendizado. O que mais foi bacana e transformador foi as pessoas olharem na tela um filme que na época custou 3 milhões de dólares ou 9 milhões de reais e acharem que tinha custado 30 milhões de dólares. Isso eu acho que o Brasil tem de grande vantagem. A gente faz com orçamentos mínimos comparados aos orçamentos lá fora, e eles olham aquilo e falam assim, né, tanto é que aliás, você contrata um estrategista de Oscar, existe essa pessoa, para aquela categoria. E o cara lá falou assim, David, você nunca pode falar quanto custou o filme para ninguém, senão ninguém nem vai assistir o filme. Vão achar, putz, um filme de 3 milhões de dólares, imagina que eu vou perder meu tempo para assistir. Então não fala quanto custou, porque na tela ele está com cara de 30, 35 milhões de dólares. E a gente fez a estratégia bonita e muito bacana, e foi super bem recebido. Não conseguimos chegar à final, infelizmente, mas batemos na trave. Inclusive tive, né, com pessoas da academia lá, que é um grupo muito seleto que faz essa primeira triagem, e eles viraram para mim, que são os velhinhos, e eles viraram para mim falando assim, keep trying, né? Fique na tentativa porque agora você bateu na trave. Eu falei, putz, não me fala isso, mas foi motivador e abriu muitas frentes. Sim. Abriu muitas Cara, frentes. e assim, isso é uma história incrível, eu acho que isso daí quase que é um selo que tu leva para a vida de qualidade Sim. naquilo que você faz. E agora falando um pouco mais da família Schirman, cara, a gente sabe que a família, vocês já passaram por aventuras por esses oceanos do mundo, ou pelo oceano do mundo, fantásticas. Qual foi o maior perrengue que vocês já passaram a bordo, assim, aquilo que eu já ouvi algumas histórias de vocês, mas se pudessem dividir aqui, o horário permite também. Qual foi o perrengue que vocês passaram a hora de falar, e agora? A gente faz o quê? Para que lado a gente vai? Olha, eu acho que da família como um todo teve uma tempestade saindo da Nova Zelândia que demorou 3 dias, era uma navegada para durar 7 dias até Fiji. E 3 dias no meio dessa navegação, a família perdeu os mastros
E os mastros, para quem não conhece de veleiro, é a nossa propulsão, 90% do nosso tempo a gente navega, né? Vai a vela. E numa das piores tempestades que a família pegou, e demoraram 11 dias para voltar. Então, assim, com ondas de 10 metros de altura, ventos de mais de 120 km por hora, assim, perrengue, sabe, forte. A gente já pegou muita tempestade, só que as tempestades são perrengues fortes, mas você sempre acha que vai sobreviver pela experiência que você tem, né, por ter sido criado no mar. Eu acho que um dos perrengues mais amedrontador e que eu pensei assim, dessa é capaz de não sair, foi no mergulho em caverna, onde nós vamos fazer um mergulho em caverna, e esse mergulho é um mergulho que mais mata, né, per capita de mergulhadores e de esportistas, que mais mata. Então a gente, claro, não tem arrogância de achar que nós sabemos mergulhar em caverna, contratamos um expert que nos levou. E no meio desse mergulho ele se perde. E ele não amarrou aquela cordinha que amarra né, que você leva vários fusos e cordinhas. Ele não fez isso. Porque ele falou que ele conhecia muito bem a caverna. E a gente estava ali 15 minutos mergulhando com cilindros extras, só a lanterna iluminando. E de repente eu olho ele indo para um lado, aí ele manda todo mundo parar, ele vai para o outro. E a gente tem um lápis, né, no acrílico que a gente escreve embaixo d'água. Eu falei, "Are you lost?" Ele me deu o sinal, né, de sim, embaixo d'água. No Brasil já seria o verdadeiro. Estamos mesmo isso aqui, meu amigo. E aí, teve uma coisa que a gente sempre faz, quando a gente não conhece algo e a gente coloca confiança na mão de outra pessoa, a gente tem sempre um backup plan, né? É que nem aquela coisa, quais são as saídas de emergência se esse avião for cair. Então, o que nós fizemos? Nós fizemos uma navegação por bússola, né, como backup, porque o cara não tinha amarrado a cordinha. E aquilo, para nós, é tipo, cara, é o básico, a gente assistiu muito. A confiança do cara, né? É sempre assim, o expert, quando ele é muito expert, a super confiança, e quando não segue procedimento, é quando sempre dá erro. E aí nós estávamos lá, e a gente tinha ali mais, sei lá, 40, 50 minutos, porque não era muito fundo, era uns 12 metros de profundidade, 15 metros, mas dentro de uma caverna, sem saber a saída. E fizemos a navegação ao contrário, com a bússola, mais ou menos, porque não é uma coisa muito precisa. E chegou uma hora que a gente está respirando, eu avisei todo mundo, nós estamos perdidos, calma. Ninguém entrou em pânico, mas todo mundo respirou muito mais. A adrenalina foi para cima. Então, aqueles 40, 50 minutos que nós tínhamos, estava diminuindo, virando 30. E nós chegamos numa área onde nós concordamos que era por ali a entrada, só que não tinha, né? A entrada era uma entrada pequena, não tinha uma grande fonte de luz. E aí demos a mão um para o outro, né? Os braços um para os outros. Falei, vamos desligar as lanternas, vamos ficar no escuro, esperar a pupila dilatar para ver se a gente vê a saída. E ali, naqueles 2, 3 minutos no escuro, respirando, só escutando as bolhas, eu tive uma consciência de que dessa é capaz de não sair. Eu olhava, né, olhava no meu equipamento e falava assim, cara, eu tenho aqui no máximo 20 minutos, 30 de vida, de ar. Caraca. Isso aqui pode ser o fim. E a adrenalina mil, tentando acalmar. A hora que deu uns 2 minutos e pouco, né, e assim, parecia uma eternidade, que eu olhei assim, mais para a direita, eu olhei um pequeno, eu acho, né, ninguém viu, até hoje todo o pessoal, ninguém viu isso, só você viu. Eu vi uma... Cara, eu acho que a saída tem uma luz ali. Eu acendi a lanterna e falei, a saída é para cá. E era. Né? Claro que quando a gente estava saindo da caverna, um dos mergulhadores da minha equipe de filmagem queria amarrar o pé do cara lá dentro da boca da caverna e deixar ele lá. Botar uma poita e deixar ele lá, né? Deixar ele morrer lá, porque assim, era uma inconsequência, imprudência. E eu sei que os mergulhadores de caverna não fazem isso. Eles têm todos os procedimentos, são pessoas extremamente técnicas. Só que esse cara era sabe, deu na telha dele que ele sabia que era facinho, né? Tá de confiança mesmo. Não, quando a gente saiu, exatamente. Quando a gente saiu da água, a gente queria, né, bater nele, só que não, se nos seguramos. Ele entrou em pânico na saída, ele falou assim, cara, eu quase matei todo mundo. E a primeira coisa que eu fiz foi falar para a equipe, olha, daqui a 2 dias a gente vai voltar e fazer esse mergulho de novo, só que aí com um expert, com toda a segurança. Porque era importante eu voltar para lá para ter a confiança, sabe, e superar aquele medo. E a gente mergulhou, fizemos imagens incríveis, assim, um mergulho realmente, né, super rico, mas assim, de perrengue, ali eu tive assim, a clara, né, ciência de que é capaz de não sair dessa e eu morrer aqui. Então, perrengue... O Ale soltou uma ali, ó. O Ale soltou uma ali, e também
falando pro pessoal que está acompanhando a gente, quiser mandar perguntas aqui, a gente está tomando nota e, David, a gente tem aí mais um tempinho para poder responder vocês. O Ale soltou uma aqui que os piratas, foi um perrengue punk também. Foi. Nós no sul das Filipinas, em Palawan, não Palau, Palawan, nós chegamos numa ilha, na Ilha dos Pássaros, uma ilha que não é habitada, é uma área de alta área de índice de pirataria, a gente já sabia ali, você fica tenso mesmo, e um barco chegou no final do dia, estava passando direto da Bahia, e veio, era fim da tarde, ancorou, e normalmente você tem um procedimento, né, quando é pescador e tal, e o pirata é muito parecido com o pescador, você não sabe quem é quem lá. E aí passou do lado do nosso barco, meio que olhando, e nós abanamos, e normalmente quando é pescador quer trocar, sabe, uma camiseta pro peixe, pro que eles têm, a gente sempre... E eles não reagiram. E aquilo para nós na hora foi alguma coisa está errada. Eles ancoraram uma distância do barco, e meu pai ficou com binóculos noturnos só olhando. E ele começou a ver movimento, e super suspeito, ele falou assim, não vamos ficar aqui para ver o que vai acontecer. Não era uma noite de lua, e aí ele deu a ordem, levantem as âncoras, sem fazer barulho, vamos levantar na mão, e era o nosso veleiro anterior a esse, então dava para levantar ainda na mão em dois. A gente levantou, porque o veleiro atual não dá para levantar na mão, não, é muito grande a âncora. Mas aí nós levantamos na mão, levantamos as velas sem ligar o motor, a gente saiu, derivando de uma leve brisa, e a gente foi indo. Na hora que a gente já estava a uma boa distância, o meu pai continuou olhando para eles. Eles tinham botado o bote deles dentro da água, e eles estavam indo para o lugar onde a gente estava ancorado com armas e com uma faixa, né, com uma lanterna. Começaram a procurar o nosso barco, atirar para tudo que é lado, e aí a gente já estava longe, ligamos o motor e saímos. Sensibilidade do capitão. Muita sorte, mas é essa coisa de instinto, né, de presença de espírito, tem alguma coisa errada que está acontecendo aqui. Uma atmosfera diferente. A atmosfera é a reação, né? O ser humano ele tem uma reação e a gente vê as nuances. Poxa, a gente está tanto tempo no mar, normalmente pescador não é assim, não tem essa atitude. O que está acontecendo aqui? Alguma coisa bizarra. Num lugar onde a pirataria acontece. E a gente escapou. Só que tem uma coisa engraçada que aconteceu também antes disso. Quando nós chegamos nas Filipinas, estamos chegando a Filipinas, há mais ou menos um dia de navegação, nós já sabíamos que era área de pirataria, né? As Filipinas são conhecidas por ter focos de pirataria em alguns lugares, principalmente o sul da Ásia. A gente está navegando, e aí você já fica tenso, qual é o procedimento? Se vier algum barco tentar abordar, todo mundo se veste camiseta, nós tínhamos 2 mulheres a bordo, bota o boné ao contrário para parecer que é uma tripulação de maioria masculina, então vai ter uma resistência, pega remo para parecer arma, a gente não anda armado, tem só a arma de sinalização. Cara, vamos fazer todos os procedimentos, tá? Bom, estamos chegando, de repente uma lanchinha, né, um barco de pesca mais rápido, começa a emparelhar conosco, assim, andar, só que uma distância grande. Aí nós já ficamos com aquela, né, o que está acontecendo? De repente ele vira 90 graus e vem para cima do nosso barco. Mas uma distância grande, vindo a todo. Aí meu pai já, todo mundo, procedimento, vem para fora, arma de sinalização, bota a roupa, fica lá com cara de mal. Quando ele chega a mais ou menos uns 30, 40 metros do barco, ele dá 90 graus e vai embora. Aí nós, botamos medo no pirata, foi embora, tal. Ficamos tranquilos, chegamos nas Filipinas, demos a entrada na capitania dos portos local e falamos para as autoridades, quase fomos pirateados. Aí ele, como é que foi? Aí contamos a história, falou, não, isso não é pirata. Falou, não, claro que é. Nós botamos medo no pirata. Falou, não, isso não é pirata, não. O que acontece? Aqui nessa área das Filipinas, tem umas vilas de pescador que acreditam que quando eles não estão pescando algumas coisas, né, não estão pescando nada, seja um dia ou por algumas horas, eles acreditam que tem um espírito ruim no barco. E aí o que ele faz? Ele acha o próximo barco, que ele primeiro encontra, e ele vai em cima e ele dá 90 graus porque ele joga o espírito para o outro barco. O espírito não faz 90 graus. E joga o espírito para dentro do barco de vocês. Então não era pirata, não. Era só o pescador querendo jogar o espírito ruim de pesca para cima do barco. Pô, isso ninguém contou para nós, né? Que história incrível. Cara, uma pergunta aqui do pessoal, de outros navegadores também, de grande renome nacional e internacional, e eu sei que eu já tive na presença dos dois junto, que foi o Amir e o capitão, né? Teve um evento no ano passado que o Ale estava junto também, estava o Amir e o capitão, eu sei que eles são colegas, são ali, que você pudesse falar... Vocês se encontraram agora nas Malvinas, sem querer, né?
Isso, vai lá, comentar. Então, assim, fala também do Amir, que é uma referência brasileira também, da forma de Claro. navegar, de conhecimento, sobretudo, né, das calotas polares, né, cara? O Amir é um grande parceiro também. Não, fantástico, Amir. E eu sempre tiro o chapéu para a primeira expedição do Amir, de remar o Atlântico, cara. Sabe, eu tiro o chapéu porque aquilo é um feito único na época, sabe? A persistência dele de criar aquele barco, assim, ó, eu tenho um carinho enorme, um respeito enorme pro Amir e a gente adora toda a família Klink agora, né? Porque começou o Amir e agora é a família toda Sim. também. E aproveitando, a Paulina entrou aí, um beijo pra Paulina. Aproveitando o gancho Beijo, do Paulinha. Beijo, Amir, Ale. nesse evento que a gente estava no final do ano, o Amir falou uma coisa muito interessante, que é a próxima pergunta que eu trago. Ele falou que os cabos do veleiro, há 20 anos atrás, ele durava e tinha um período de vida muito maior do que hoje, por conta da Uhum. incidência do sol, né? Sim. Que aquele vai esfarelando o cabo e aquele microplástico vai parar nos oceanos. Então a gente também tem esse fator de que o sol é muito mais forte. E um dos sinais é que os cabos estão durando menos. E aí agora a família está com uma agenda muito ampla, né, há algum tempo já, discutindo a questão dos oceanos, trabalha com a ONU Meio Ambiente Internacional e tem o programa, o projeto, né, teve o Conexão Schirman e agora a gente tem Isso, o Voz dos Oceanos. Fala para a gente isso. um pouco do objetivo desse projeto extraordinário que talvez vai estar ensejando mais uma volta ao mundo. Cara, o Voz dos Oceanos nasceu de uma forma muito orgânica, né? Porque a gente vem vivendo no mar e vendo o que está acontecendo no mar. Em 98, nós passamos numa ilha chamada Henderson Island, que é uma das ilhas mais isoladas do planeta, no Pacífico, que fica entre a Polinésia e a costa do Chile, e nós embarcamos naquela ilha que não mora ninguém, que não tem cidades por perto, e daquela ilha nós tiramos 10 sacos de lixo da praia, né? E 99% de plástico. Naquela época, a gente olhava e falava assim, puxa, mas por quê? Como que esse lixo veio parar aqui se não mora ninguém aqui? O que está acontecendo? Porque a ilha é uma cabeça de um alfinete no meio daquele marzão. E aquilo nos marcou. E a família sempre vem mostrando as belezas dos mares, das culturas e tal, e vem vendo essa degradação pouco a pouco e aumentando. E teve um momento turnkey, um momento que a gente fala que virou mesmo a nossa chave, porque nós sempre fomos ambientalistas, mas eu brinco que a gente era ambientalista dentro do armário, né? Porque se você falava que era ambientalista antigamente, você apanhava. Ninguém ia bancar nada seu, eco chato, tá, tô fora, não vou patrocinar nada. Então a gente tinha um cuidado de ser ambientalista, de fazer um pouco como o Jacques Cousteau fazia, né? De ser um ambientalista onde ele morava, mostrava as belezas e denunciava de uma forma, né, mais leve. E era uma escolha, obviamente, isso. E também não estava tão mal. Os oceanos não estavam tão doentes como estão hoje. Na terceira volta ao mundo, que foi a Expedição Oriente, isso mais ou menos, ela terminou faz mais ou menos uns 3 anos, vai fazer 3 anos. Então faz uns 4 anos atrás, a família passou por uma ilha chamada West Faiu, que fica entre a Papua Nova Guiné e o Japão. E quando chegou nessa ilha, aconteceu a mesma coisa. Uma ilha não habitada, na frente da Ásia, só que nós tiramos 30 sacos de lixo. Não Caraca. foi 10. E uma ilha, sabe, paradisíaca, e só tinha plástico, pássaro e uma vida marinha incrível, e os pássaros e os peixes, né, comendo aquilo, e ali foi um choque. Aquilo ali chocou a família. Meus pais fizeram um vídeo super, né, a equipe nossa fez um vídeo super assim, humilde, falando desse problema. E, cara, em poucas semanas o vídeo viralizou, com milhões de views e mais de 150 mil compartilhamentos mundo afora. E aquilo ali nos mostrou que as pessoas já não estavam mais... Nós não precisávamos ter medo de ser eco-chato mais, né? Podíamos ser Uhum. eco-positivos. Pessoas que mostram problemas e que também, em vez de só mostrar problema, como é que a gente mostra a solução? Como é que a gente educa? Como é que a gente cria percepção nas pessoas? A família voltou dessa última expedição já com isso em mente. E aí a gente falou assim, como que a gente faz isso se tornar uma plataforma maior, uma plataforma global, com conteúdo, com parcerias com startups. E aí começamos a construir. E nos últimos 2 anos e meio, a gente veio trabalhando com isso. E criou esse movimento, essa iniciativa, essa marca chamada Voz dos Oceanos, e que tem várias facetas. Ela tem uma base educacional, tem uma base junto com a SPIN, que é uma aceleradora de startup, para a gente achar no mundo soluções para indústrias. A gente não quer bater só na indústria, a gente quer falar assim, Uhum. indústria, você tem responsabilidade. Mas, como que a gente acha a solução para você? Vamos fazer isso juntos?
né? Não adianta só ficar a indústria jogando para quem consome plástico, a culpa é de quem consome, e quem consome falando assim, mas a culpa não é toda minha, e fica nessa Perfeito. empurra, empurra e puxa, puxa. Não, vamos fazer juntos, vamos sentar todos nós e resolvermos isso. Como que a Exato. gente resolve, né? Vamos botar o debate na mesa. Não adianta fechar os olhos que não, que isso vai sumir, que não é um problema. É um problema. É É um um problema de problema. todos nós, tanto de usuário como de indústria. Então vamos juntar todo mundo. Assim como o governo, né? Precisamos estimular os governos para que cada vez façam mais ações. Quem sabe você faz o imposto do plástico, principalmente de uso único, faz um imposto para que para que a alternativa, que é um pouco mais cara, fique quase no mesmo preço, né? E aí Exatamente. você estimula o outro lado, assim como fizeram com o cigarro, por exemplo, né? Uhum. Vamos botar um imposto no cigarro, porque a gente tem um outro lado que é, né, o problema de saúde pública. Então, tem que levar para essa mesma esfera. E foi aí que a família criou o Voz dos Oceanos. É uma expedição também, que era para sair agora no segundo semestre. Infelizmente, pelo momento que a gente vive, isso vai ser empurrado para 2021, estamos nesse Uhum. replanejamento da expedição, mas ele é muito mais que só uma expedição, ele acabou se tornando uma iniciativa e que agora vira uma iniciativa mundial. A gente está com parceiros internacionais para que isso vire um movimento. E é muito bacana que não é uma coisa da família Shima. A família Shima nada mais quer ser do que o motor de arranque disso. Tanto é que o slogan é "Seja você Indutor. também a voz dos oceanos". Todos nós podemos dar voz dos oceanos. Os Perfeito. primeiros 2 anos nós queremos falar do plástico e a Voz dos Oceanos ela muda a cada 2 anos falando de um novo tema. Então, qual vai ser o próximo tema? É o coral? É o aquecimento dos mares? Né, temos tantos desafios, mas daqui a um Uhum. ano descobrir o que vai ser e aí a gente vai botar em pauta. Então, Voz dos Oceanos é dar a voz aos oceanos, ao que a gente, né, precisa realmente que os oceanos tenham uma voz e que todos nós escutemos. Falei Exatamente. demais. Muito bom, David. Conta com a gente já estava ali também, né, em alguns desenhos ali, de poder compor com vocês Isso, esse isso. projeto extraordinário. David, é uma questão que me vem agora e que eu acho que é a recorrente da pauta do dia é sobre a pandemia, né? A gente está Sim, vivendo um momento único. E a gente sabe que também, acompanhando o noticiário, a Nova Zelândia, ela praticamente já está começando a reabrir, né? isso. Flexibilizando, já está passando por uma terceira fase dessa flexibilização, ou Isso. seja, tiveram poucos casos de contágio, poucas vidas perdidas. Então é um país que ele tem alguns milhões, né, de habitantes, então também não é uma Sim. agenda fácil, porque a gente sabe que é um país, não é o mais populoso, mas é uma ilha populosa. Sim. O que você diz, por que isso aconteceu, né? Aconteceu isso lá? O que leva a isso ter acontecido por lá? Essa questão de vocês lá ter conseguido enfrentar de maneira mais racional, vamos chamar assim, a pandemia. Cara, eu inclusive postei no meu Instagram e a família também postou e replicou um pensamento que eu tenho, né, tido nos últimos anos da minha vida, que é essa cultura de ilha, que eu queria que todos nós tivéssemos, que nós estamos numa ilha só, que é o planeta Terra, né? As pessoas esquecem que o planeta é uma ilha no meio do espaço, não tem outro planeta para viver, é esse. E o que acontece, o que eu vi que aconteceu na Nova Zelândia foi o seguinte: as pessoas lá, eu vivi lá há 6 anos, então posso falar com propriedade. As pessoas têm uma noção de que uma afeta a vida das outras, né? É como num barco. Um depende do outro. Uma codependência, quando você vive numa ilha, você tem essa codependência. E uma ilha como a Nova Zelândia, que tem um alto nível de escolaridade, educação, são pessoas muito bem instruídas. Muitas pessoas, quando jovens da Nova Zelândia saem para viajar e conhecer o mundo e voltam e aplicam as melhores práticas de outros lugares, alguns fatores fazem com que isso vire essa codependência. Então, o que aconteceu lá? A Jacinta, que tem 36 ou 37 anos, a primeira-ministra, que é Sim. extremamente jovem, com um pensamento muito já em outro momento do mundo, ela falou o seguinte: nós precisamos fechar o nosso país. Então, fecharam primeiro, claro, para eles muito mais fácil, fecharam as barreiras todas, então você não podia mais viajar para Nova Zelândia. Se você é neozelandês ou residente, você pode ir para lá, e hoje, se você é turista, você pode ir para lá, mas você fica 14 dias em quarentena. Não é, eu posso. Não, não, 14 dias você fica trancado para ter certeza que você não está importando o vírus. Então, ela fechou isso. Depois, ela fez um lockdown no país inteiro, de uma só vez. E era um lockdown que nem o Rappi funcionava, nem os entregas, você não podia nem receber delivery. Tá? Era tão radical. As pessoas, lógico, um país onde todo mundo depende um do outro e sabe que não é o indivíduo só,
Que lá a individualidade é importante, a meritocracia existe, mas ela não supera o bem total de todos. Então o que aconteceu? Se a pessoa dava uma festa na casa dela, o vizinho ou os vizinhos ligavam para a polícia. A polícia ia lá e dava multa, porque sempre tem gente que quebra a regra, e principalmente, né, esse não é bom quebrar. Ia para lá, a polícia ia lá e multava essas pessoas. O dinheiro dessa multa era aplicado nos hospitais, e lá tem um sistema muito parecido com o SUS de saúde. É tudo público. E aí o que eles fizeram? Em 5 semanas, com o país fechado, eles praticamente acabaram com o vírus. Acabaram. E 20 pessoas, antes de ontem, eram 20 pessoas que tinham morrido no país. Então, quando você pega todo mundo falando assim, galera, vai doer, mas vai doer por um tempo curto, e depois a gente vai abrindo aos poucos e vai testando, esse é o resultado. É um primeiro país no planeta que conseguiu, não é que eles diminuíram a curva, eles achataram a curva. Achataram a curva. E aí, tá, você pergunta, poxa, mas como é um país pequeno, 5 milhões, está mais ou menos chegando a 5 milhões de habitantes hoje. Eu falo assim, não, você tem país de 5 milhões e não conseguem fazer isso. Você tem uma cultura de ilha, uma cultura onde um depende do outro, nós estamos juntos nisso, vamos encarar com realidade. O primeiro-ministro entrava todo dia, no fim do dia, na televisão e no Facebook e dava o recado, ó, galera, está funcionando, está acontecendo isso, não, hoje tivemos um dia ruim, está acontecendo isso, precisamos continuar motivando as pessoas a seguirem as regras. Cara, simples. E agora eles vão começar a abrir aos poucos, porque, né, a ideia é que todo mundo vai pegar esse vírus, então tem que pegar, mas vamos fazer de uma forma calculada. Vai pegando um pouquinho aqui, vai pegando um pouquinho lá. Vamos fazer isso de uma forma que a gente consiga ter uma maneira de controlar. Senão vai virar loucura que, infelizmente, o nosso país está virando e muita gente não vê. David, rapidinho, a gente tem ainda mais 4 minutinhos. Eu tenho aquela pergunta extra que eu fiz. Tá bom. Cara, o papo é bom, o tempo passa. Cara, aquela pergunta extra é uma coisa que me chamou muito a atenção quando a gente estava embarcado junto. A Paulina também estava, o Alan estava no CAT. E você falou que em vários países, você conhece mais de 40 países pelo mundo, em vários países vocês visitaram, e quando vocês viam que tinha um movimento político, né, um pouco mais com perfis autoritários, quando vocês voltavam para aqueles países 3, 4 anos depois, sistemas de opressão estavam sendo regidos ali frente à população. Queria que você comentasse rapidinho, em 1 minuto, pudesse só fazer um parâmetro que a gente vive no Brasil. É uma questão, talvez, polêmica, mas que, de fato, você tem essa bagagem de cultura para poder trazer para nós uma visão. Eu acho que nós estamos num momento um pouco assustador no Brasil, porque exatamente isso que você falou. Eu acho que nós temos pessoas que têm boas intenções, mas a gente não conhece realmente as intenções, né, essas boas intenções. Aquilo que falam, né, o mundo está cheio de boas intenções, até você ver quais são as verdadeiras intenções. Eu acho que quando você começa a criar um modelo político e um modelo, uma estrutura onde você começa a tirar as liberdades, no sentido de você, né, ter imprensa que não pode falar com liberdade, onde você começa a estimular, onde todo mundo sabe que você tem que estimular um isolamento, e você tem lideranças querendo, não, vamos abrir a qualquer custo, você começa a ver que, né, é o que aquele pequeno pocket de liderança quer, e o resto da população e das pessoas no país não é o que todo mundo realmente está buscando. Porque eu acho que, assim, você botar um número numa vida é uma coisa muito triste, né? Você fala assim, quanto custa uma vida? Né? Eu sempre falo isso porque eu vivi isso, né? Eu tive uma irmã com 14 anos que veio a falecer, então eu falo assim, a vida, gente, vai acontecer com todos nós vamos um dia, ok, mas você gostaria de ter uma vida e até o final dela. Eu acho um absurdo as pessoas falam assim, mas há muita gente que tem problema e que vai ser mais velho. Eu falo assim, caramba, e todos nós podemos ter isso, né? Eu tô um pouco assustado. Só tem mais, desculpa te cortando, mais 1 minuto. Eu sei que a gente poderia ter mais horas aí para falar. Agradeço todo mundo que está aqui nos acompanhando. Batemos 50 visualizações nos acompanhando aqui. Temos 25 segundos. Faz o seu encerramento. Um beijo para você e para a família. Tamo junto, galera. Olha, eu acredito no Brasil, acredito no povo brasileiro de se mexer. Eu acredito que as pessoas em algum momento vão ser iluminadas para a gente realmente fazer o Brasil um país que ele merece ser. Acredito, por isso que eu estou, por escolha, vivendo no meu país e buscando fazer isso. Obrigado a todos. Sigam